Boa tarde, meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Sou eu aqui, Arquimedes de Caratinga, o Kiki, o 06, o Doutor Ayata, o comedor de ouro. Doutor Ayata, você é um comedor de ouro? Meus amigos, vocês veem como é que é difícil ser bonito e gostoso, tá? Essa é a pergunta que toda mulher, quando me vê pela primeira vez, pergunta. Elas olham e falam assim: Doutor Ayata, você come ouro? E eu pergunto, por quê? Porque você parece um tesouro, você é todo precioso. Eita, vamos ser felizes, na verdade a vida é curta, meu amigo. E se você está rindo do outro lado, você também já quis me perguntar se eu sou comedor de ouro, porque eu sou um tesouro, tá bom? Estou aqui para colocar um vídeo no canal, que é um vídeo que eu não vou dizer que é controverso, mas é um vídeo que carece de definição plena, porque a depender do enfoque que você abordar esse assunto, você chegará a opiniões e resultados diferentes. No entanto, o que eu vou falar aqui se baseia na experiência daqueles que produzem armas para o mercado e que estão aí publicados nos livros de Ergan, principalmente os internacionais. Aqui no Brasil tivemos o Nelson Lima de Faria, que fez 2 livros extraordinários, parabéns a ele. O Eduardo Alfano, que fez também um PDF, que está aí disponível para todo mundo que quiser ver, com um apanhado geral sobre armas de ar. E a gente não tem muita coisa a mais. Mas lá fora, a literatura nesse aspecto, ela é um pouco mais abundante. Então, baseando no que se diz lá fora e no que é a percepção comercial, que reflete também um pouco do gosto, não da universalidade, falaremos hoje e abordaremos sobre uma pergunta crucial: qual é o melhor calibre para uma arma de ar comprimido? O que é o calibre de uma arma? É o diâmetro interno do furo do cano. O tamanho que ele tiver ali é o calibre. Esse conceito só vale para canos que não são raiados, porque ele é um diâmetro só ao longo de todo o furo da extensão do cano. Quando você pega uma arma de cano raiado, você não tem mais a mesma dimensão do furo em toda a extensão do cano. Uma coisa é a distância entre as raias, ou seja, aquele sulco. Outra coisa é a distância entre os cheios, que é o topo daquela protuberância com o topo da outra que está lá em cima. Então ele não tem mais a mesma circunferência. Ele tem distâncias diferentes entre topos e topos e entre raias e raias. Então ali se leva em consideração, para se determinar o calibre, a distância que tem exatamente ali entre os cheios. E além disso, quando se fala de, por exemplo, de carabinas, já existe outro critério para determinar calibre. Em carabinas, por exemplo, de alma lisa, existe um critério americano que determina o seguinte: você tem o furo do cano, independente do tamanho que ele tem, você pega e põe uma esfera que encaixa nele direitinho, que entra nele sem deixar rebarbas. Aí você pega aquelas esferas e pesa quantas esferas serão necessárias para alcançar o peso de 1 libra. Aí a quantidade de esferas que juntas dão o peso de 1 libra, aquele número de esferas
vai ser o calibre daquela arma. Como é, por exemplo, no caso das nossas carabinas 12, calibre 12. É porque 12 esferas da circunferência do cano atingem o peso de 1 libra. Então já é outro critério de calibre. É o calibre de acordo com a quantidade de munições que formam 1 libra que enche o cano. Já que nós vamos falar aqui de qual é o melhor calibre, eu quero dizer que o critério que nós vamos usar é um critério técnico, não um critério pessoal, é um critério técnico comercial. Por que, doutora Ayata? Porque se eu for olhar o critério pessoal, cada um de nós vai falar que um calibre é melhor. Um vai falar assim, não, 762 é muito melhor, porque ele gosta mais do 762. Porque o 762 atende mais a necessidade dele. Não, 5,5 que é o melhor. Eu 5,5 eu sou apaixonado por ele, eu tenho não sei quantos anos. Isso é critério pessoal. Aqui nós vamos olhar um critério que leve em consideração diversos fatores que fazem com que um calibre se difunda no mercado, caia no gosto dos atiradores, caiba no bolso dos atiradores e satisfaça os atiradores naquilo que eles pretendem, que é um tiro continuado. Não é comprar uma para atirar só hoje, você quer atirar com ela amanhã, depois da manhã, daqui 5 anos você está atirando. Então nós vamos levar em consideração alguns critérios, como um calibre que atende a maioria dos atiradores e a maioria dos propósitos do tiro. Olha bem, temos o 4,5, conhecido há anos da maioria de nós, ou o .177, o 5,5 ou o .22, entraram recentemente aqui, tanto em PCPs quanto em Springs, o 6,35 ou o .25, entraram também o 7,62 ou o .30 e o 9mm ou o .35. Todos esses calibres hoje estão aí disponíveis para aqueles que puderem pagar por eles. Armas em todos esses calibres. Aí a gente fica pensando qual deles é o melhor, ou que critério se usa para imaginar qual deles é o melhor. Porque se a gente for olhar só um único critério, pancada, potência, a gente vai falar assim, 9mm, é indubitável que um projétil desse, quando está passando o mouse, traz muito mais dano do que um desse aqui, que é o 4,5. Só que um critério só não define se o calibre é o melhor. Quando se analisa isso, se pega um grupo de critérios que vocês verão que mais ou menos tempo serão importantes, inclusive para você, se você começar a adquirir. E que você vai atentar para esses critérios para definir qual é o melhor calibre para atender a necessidade do tiro de arma com ar comprimido. Fatores relevantes. Então temos aqui uma primeira coluna com todos os calibres, nós vamos avaliar, tá? E o primeiro fator que nós vamos avaliar cada um deles é a potência. A potência a curta distância, potência seca e potência curta. Depois vamos avaliar a potência a média distância e a potência a longa distância. Depois nós vamos ver aqui a variedade de munições que você encontra para esse calibre, a variedade de armas que você encontra, quantas armas foram produzidas para aquele calibre, se tem grande oferta, porque de fabricante para fabricante eles mudam detalhes na arma de forma que a mesma arma, no mesmo calibre, uma 7,62 desse fabricante dá um resultado, é do outro dá outro resultado. Nível de ruído, trajetória do projétil e preço. O critério de pontuação, lembrando, é de 0 a 10, tá? Vamos aqui, calibre 4,5. A potência a curta distância alcança a nota 5. Doutora Ayata, não alcança a nota 10? Não. Por quê? Porque por muito que um calibre 4,5 atinja de potência de pertinho,
ele nunca vai se comparar a um 9 milímetros. Então a nota dele é 5 a curta distância. Não estão dizendo com isso que é pouca potência, mas comparado aos demais, ele não oferta melhor potência a curta distância. O 5,5 já ganha nota 7, porque ele oferta um pouco mais de potência do que o 4,5 a curta distância, mas também não é 10. O 6,35 nota 8, um pouco mais do que o 7, um pouco mais do que o 5 do 5,5 e 4,5. O 7,62 já alcança nota 10, bem como o 9 milímetros, ou ponto 35. E esse sim, a curta distância você atirar, o resultado é outro em relação aos calibres que estão atrás deles. Então eu espero que vocês entendam por que o 4,5 foi 5, em detrimento do 9mm e do 7,62, que são 10. Eles sim entregam muita potência, 100% de potência para o que o calibre pretende a curta distância. Vamos ver a nota aqui, a média distância desses mesmos calibres. O 4,5 cai para 4. Porque a uma distância, vamos chamar a média distância aí de 25, 30 metros, o 4,5 já perdeu uma boa quantidade de energia, já não entrega muito na boca do cano, pertinho. A média distância ainda perde, ainda mais. O 5,5 também perde, cai para 6. O 6,35 mantém. Por quê? Porque é considerado um dos calibres com o melhor ganho, com a melhor performance a distâncias variadas, porque ele nem é leve demais, nem é pesadão demais para poder desacelerar muito rápido. Ele tem exatamente o tempero ideal. O 762 também mantém até média potência. Ele perde um pouquinho em relação ao 6,35, mas ele ainda entrega, por ser um projétil mais parrudo, o 762 e o 9, uma excelente potência que a gente pode dar nota 10 a 25 metros a 30 metros. E a longa distância? Bom, a longa distância, o 4,5 já cai para 2. O projétil atinge, mas às vezes nem sempre fura. Atinge, mas se for numa caça, às vezes não dá para bater. O 5,5 cai para 4. Olha bem, ele perde quase 50% da qualidade de potência. A distância longa aí, considerada aí 50 metros, não mais que isso. Um tiro realmente útil para você aferir isso. Já o 6,35 cai só para 6. Ele perde, mas ele perde cerca de 25% só da sua característica, da sua capacidade de impactar bem em relação ao que ele é na boca do cano a longa distância. Já o 762 cai de 10 para 6, ele perde 40%. E o 9mm cai para metade. Por que o 762 e o 9mm cai muito a distâncias mais longas? Por causa do peso do projétil. Ele é tão pesado que ele vai desacelerar mais rápido a distâncias mais longas, embora ainda chegue com uma potência considerável. Porque, por exemplo, um 762 tem 114 joules na boca do cano. Se ele chegar lá com 60 joules, ele está chegando com muita coisa, mas ele perdeu muito. Você está analisando o desempenho do projétil a longa distância. Então ele já cai aqui para essa nota de 6, o 762 e para 5, o 6,35. Agora, variedade de munições, porque a gente que atira sabe que você precisa de, depois de comprar a arma, pesquisar num celeiro de munições qual a munição que vai melhor com ela. Então, quanto mais oferta de munição, mais fácil é de você achar o melhor desempenho da arma. Sem falar que variedade de munição não leva só em consideração a melhor precisão que a arma pode dar, mas o efeito desejado, se é penetração, se é expansão, se é uma entrada contundente. Então a variedade de munição tem muito a ver com o que você vai empregar a arma e naquilo que o alvo que você pretende exige como uma munição para ser atingido realmente de forma comprometedora. Então, variedade de munições, aí o 4,5 só para 10, nota máxima, o que tem
muita variação, variedade de munição no 4,5. O 5,5 também 10. Você acha uma gama de munições aí no calibre 5,5. Já o 6,35 cai para 7. Tem, mas não tem tanta munição quanto você acha para o 4,5 e para o 5,5. O 7,62 cai para 3, tem pouca, até fora do Brasil, você não encontra variedade de munição. Você quer comprar um calibre 7,62, sabe que você não vai ter muita munição, pelo menos no momento quando esse vídeo está sendo feito. Não digo no futuro. Esse vídeo está sendo feito hoje, nem sei que dia é, parece que é dia 19 de outubro de 2022. Então, o 7,62 tem pouco, o 9mm tem menos ainda. Por isso que nós dissemos que você definiu o melhor calibre, você tem que levar em consideração uma série de coisas. E se essa pouca variedade ainda for muito cara? Torna-se um tiro dispendioso. Estamos dizendo que não vale a pena? Não, nós queremos dizer aqui quais os critérios que definem o melhor calibre. Variedade de armas. Como eu falei aqui, você pega, por exemplo, uma 7,62 da FX, ela tem um desempenho. Você pega uma 7,62 da Crau, ela tem outro desempenho. Não estou falando qual que é melhor nem qual que é pior, mas quando você tem variedade de armas, você consegue uma que te oferece um ganho que a outra não te deu em determinadas condições. Então, variedade de armas naquele calibre ajuda muito. Sempre que lá fora eles olham até pela condição daquele calibre se manter no mercado e amanhã não ser descontinuado, como praticamente foi o calibre .20, que é o 5mm. Como está sendo 6mm no Brasil, se vê pouco, não se vê mais. Então, isso vale muito. No calibre 4,5 é 10, que tem muito, quase todos os fabricantes produzem armas no 4,5, no 5,5 10, no 6,35 já cai para 4. Não são muitos os fabricantes que fazem arma no 6,35, no 7,62 no 9mm cai para 2 pontos só. Tem menos armas ainda. Então você vai comprar, você sabe, é como se você fosse comprar um carro e tivesse que saber, eu acho peça para esse carro. Se eu quiser que venha trocar por outro, tem desse carro em oferta aí. Então, essa variedade de armamento é muito importante. Nível de ruído. Por que nível de ruído? Porque estampida é um problema. Conforme o tipo de som, você nem pode disparar ali na sua casa, porque incomoda vizinho, porque se confunde até com a arma de fogo. O 4,5, a nota é 4, porque não é silencioso, não é muito silencioso. 5,5 fica mais ou menos no mesmo nível, nota 4. 6,35, nota 8, é uma arma, por incrível que pareça, muito silenciosa em relação às demais, por causa do tamanho do calibre e do fluxo de ar e como esse fluxo de ar se distribui. Doutora Ayata falou que toda 6,35 é silenciosa. Não estou dizendo isto. Eu estou dizendo que, a comparar entre o que se pode entregar e o nível de ruído, ela é uma das melhores em relação a, vamos dizer, a custo-benefício, nível de ruído e proposta de tiro. A 7,62, 7, a 9mm 7. Tem notas altas que também não são armas barulhentas demais. E armas que até por ter um projétil mais pesado, como a 6,35, a 7,62, a 9mm, tem dificuldade de fazer esse projétil andar em velocidade muito alta, ser supersônico e quebrar a barreira do som e dar aquele estampido alto. Então, como ele fica numa faixa de velocidade mais baixa, 250, 240 metros, 260, até um silenciador que já vem na arma ou que se montar, silencia muito bem essa arma por causa da velocidade com a qual o projétil trafega. Trajetória do projétil. Por que, doutora, a trajetória do projétil entrou na avaliação do melhor calibre ou não? Por uma coisa muito simples. Se você estiver atirando de luneta, tudo bem para você calcular a queda da bala e saber em qual dote você vai atirar. Mas a mira aberta, meu amigo, conforme for o calibre, você está atirando num coelho, onde se pode caçar coelho. Ele está a 50 metros. Você tem que mirar tão acima dele, porque a bala decai tanto, o projétil decai tanto, que você, se tiver de mira aberta, você nem vê o bicho. Então, trajetória é muito importante para definir o melhor calibre. Isso é claro, a depender da distância.
Quanto mais plana a trajetória do projeto, melhor para tiros a longa distância. Então 4,5 fica com 9. A gente sabe que por ser mais leve, por ter uma velocidade alta, o 4,5 decai bem menos. O 5,5 fica com nota 7. Decai mais, mas não tanto. O 6,35 já decai bastante. Fica com nota 6. O 7,62 decai muito, nota 4. O 9mm decai ainda mais, nota 2. Eu não estou dizendo que por isso eles não ofertem condição de você tirar a distância longa. Por favor, não confunda as coisas. Nós estamos falando de trajetória e existem tabelas balísticas com a trajetória desses projéteis. Mostrando, por exemplo, entre um 9mm e um 4,5, o 9mm decai cerca de 13 polegadas a mais do que um 4,5. 8 polegadas a mais do que um 6,35. Então, isso é dado técnico. Então, em termos de trajetória, estão em as notas. E o preço, que também tem que contar. Porque a arma não é só você comprar, se ela precisar de uma manutenção. Imagina uma arma de 20 mil, se precisar de uma manutenção, o cara fala assim com você, é 8. A arma custa 20, cara. A peça dela é 3 mil reais. Preço entra sim no melhor calibre. Olha bem, 4,5 é 9. 5,5, 9, é tanto que a maioria dos atirados, a grande maioria compra essas armas que é mais acessível. Já o 6,35 é nota 4, é armas mais caras. Nós temos aí a CO2, que faz arma em 6,35 a preço de arma Spring simples. E é muito boa a arma, não estou fazendo propaganda, estou falando uma verdade. O Cleves fez uma senhora 6,35 com cano de 24 polegadas, mas uma arma estupenda por um preço baratíssimo. Então está aqui 4, é seta da CO2, 7,62, nota 2 no preço. Meu amigo, você aguenta dar 11 mil numa arma? Você aguenta dar 27 mil numa arma? 9mm nota 1 é mais cara ainda. Então, em termos de preço, é isso. Então, somado tudo isso aqui do 4,5, tudo isso aqui do 5,5, do 6,35, do 7,62, do 9mm, temos esses resultados aqui onde o mouse está passando. Calibre 4,5 alcançou 5,3. O 5,5, uma nota melhor, 5,7. O 6,35, 5,1. 7,62. 4,4 a 44, somando todos esses números aqui, e o 9mm 3,9, quase que empata com o 7,62. Com isso, aqui ganha primeiro lugar o 5,5, segundo o 4,5, terceiro o 6,35. Quero encerrar aqui dizendo o seguinte: esses critérios não quer dizer que você vai comprar baseado nesta nota e a arma vai te satisfazer plenamente. Você, entre todos os critérios que ela foi avaliada, vai escolher um que é aquele que você tem o maior desejo de que uma arma contenha. Se é potência, poxa, uma 9mm, uma 7,62. Se é desempenho geral a curta, média distância, uma 6,35. Para tiro aqui, para caça, uma 6,35. As outras também. Se é esportivo e tal, uma 5,5, uma 4,5. Você vai escolher dentro do seu critério. Um critério na sua cabeça vai te fazer definir o melhor calibre para você. Mas, no geral, os calibres são classificados desse jeito. Eu espero ter ajudado, não ter feito aqui uma didática que não tenha chegado a elucidar a situação. Agradeço ter assistido. Valeu!